Muito boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aí mais uma vez reunidos em célula e que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, onde que você estiver. Dando sequência daquilo que nós estudamos semana passada sobre sermos guerreiros, discípulos guerreiros. Semana passada nós vimos algumas características desses discípulos guerreiros: discernimento espiritual, estarmos preparados para a batalha e a unidade entre o grupo. E hoje eu quero dar a sequência de falar um pouquinho mais sobre essa realidade de sermos guerreiros. Em Lucas 9, de 1 e 2, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus, ele sabia de que quando ele iria enviar os discípulos, quando eles iriam pregar o reino, os demônios iriam se colocar contra. E é exatamente isso que acontecia. No capítulo 10, versículo 17, diz que... no capítulo 10 de Lucas, versículo 1, Jesus manda os 70, de 2 em 2, para pregar o evangelho. E no versículo 17 do capítulo 10, diz assim que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estavam felizes porque os demônios estavam se submetendo a eles, mas Jesus os coloca na real. Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Olha só, Jesus está falando, olha, centralize no reino, não centralize no poder, não centralize na expulsão de demônios, mas centralize no reino. Mas é aí que entra o choque entre o reino e os demônios. Jesus diz de que nós precisamos ter poder, e nós temos poder para tomarmos o reino. Em Lucas 12, 32 diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi de agrado ao Pai dar-lhes o reino. Que coisa boa! Em Mateus 11, 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. Então, o reino, ele de um lado foi nos dado, de outro lado ele precisa ser tomado à força. Há sempre alguém que não quer que o reino cresça, que é o inimigo das nossas almas. Então nós precisamos tomar o reino à força e nós precisamos ser esses guerreiros de Deus para fazermos isso. Em Efésios 6, de 10 a 13, vai nos falar então sobre o inimigo. E hoje nós queremos conhecer o inimigo, entender quem é o inimigo. Tão importante como as características de um guerreiro, se você não sabe quem é teu inimigo, contra quem você vai lutar, então não vai adiantar em nada. Efésios 6, 10 a 13 é o nosso texto hoje à noite. Então, se você quiser parar o vídeo e procurar essa referência, Efésios 6, de 10 a 13. Eu vou ler. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, aqui, ele vai nos falar quem é o nosso inimigo. Mas para nós entendermos quem é o nosso inimigo, talvez antes é importante entender quem não é o nosso inimigo. E quem não é o nosso inimigo, ele diz aqui bem claro, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas.
Muitas vezes somos tentados a lutar contra pessoas. Odiamos, agredimos, ferimos, atacamos. Achamos que as pessoas são os nossos inimigos. É o que o inimigo mais consegue fazer, é quando ele consegue fazer com que as pessoas achem que o inimigo é o outro. O nosso inimigo não é o outro, o nosso inimigo é o diabo, é Satanás e toda a sua turma. O inimigo, o diabo, ele era um anjo lá no céu. Mas hoje a Bíblia nos conta de que houve uma rebelião. E ele se rebelou, ele queria ser igual a Deus. E ele se rebelou e Deus o expulsou do céu. E aí ele se tornou realmente um anjo caído, junto com todos os seus anjos que foram com ele. E essa turma, queridos, eles são do contra, eles não tiram férias, né? A partir daí que veio Satanás e ele conseguiu se infiltrar no jardim do Éden, foi quando a Eva escutou ele, fez o que ele disse, entrou o pecado. E a partir de agora, o homem está morto espiritualmente e ele está naturalmente sobre o domínio de Satanás. Por isso que vem o Evangelho. Lá em Atos 26, 18, quando Paulo fala do Evangelho, para que o Evangelho veio, para que Jesus veio, ele diz, Atos 26, 18, para abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É para isso que veio o Evangelho, para a libertação, para abrir os olhos dos gentios, para convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, essa é a nossa luta espiritual. Essa nossa luta espiritual, e aqui ele vai falar de que esse nosso inimigo, eles são poderosos, sim, são chamados de principados, de potestados, são chamados de dominadores deste mundo tenebroso. O domínio deles é de alcance mundial, porque 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo tem um reino. O diabo não brinca, ele mantém os seus súditos escravizados neste reino das trevas. Ele cega o entendimento das pessoas. Eles são malignos, eles não são do bem, eles só querem coisas mal, eles levam mortes, eles geram violência, degradação, engano, perversão. Quando você vê algum tipo de briga, de guerra, algum tipo de violência, destruição, famílias sendo acabadas, saiba que o inimigo está por trás disso. O inimigo está por trás disso. Eles são extremamente astutos. Eles têm estratagemas, eles têm métodos diferentes. Diz a Bíblia que o Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Ele ameaça que nem um leão. Ele é sagaz como uma serpente. A sua astúcia é muito letal, muito mortal. Que coisa! Esse é o nosso inimigo, ele não é brincadeira. Então, conhecendo um pouquinho, a Bíblia vai nos falar de algumas estratégias que o inimigo usa para tirar pessoas da igreja, para deixar você morno, para tirar você da igreja. Então, algumas ciladas. Jesus conta uma parábola onde que a semente foi semeada e diz que Satanás tira a semente, a palavra que foi semeada. Você percebe que tantas pessoas escutam a pregação, mas não se convertem a Cristo, porque Satanás consegue tirar a palavra do coração deles.
Ele coloca dúvidas. Será que é assim mesmo? Foi assim com a Eva, né? Ele coloca dúvidas no seu coração. Ele gera insatisfação. Ah, não, na casa do pai não é bom, né? Filho pródigo. Ananias e Safira queriam coisas diferentes. Ele também semeia o joio no meio do trigo. Ele coloca gente dele no meio da igreja para fazer transtorno, para disseminar heresias, para roubar a glória de Deus. É o que ele faz, joio no meio do trigo. Que nós sempre sejamos trigo e nunca joio, não é verdade? Ele tem ingerência, ele consegue colocar os seus pensamentos na mente do crente. Preste muita atenção no que você está pensando, querido. Porque muito pensamento errado, muito pensamento, ele vem do inimigo. O inimigo coloca isso dentro da tua cabeça. Por isso que nos alertado tão grande de nós cuidarmos da nossa mente. A mente é o ambiente onde que Satanás mais trabalha. Ele também usa brechas como a ira, como a mágoa. Onde tem ira não resolvida, onde tem mágoa não resolvida, ele entra. É como uma aberturinha para ele poder usar. O perdão, né? A falta de perdão é outra questão, e lá em Mateus 8:34 diz de que aquele que não perdoa, ele apanha, ele é flagelado, ele sofre. Quem faz isso? O diabo, né? Então você que ainda não perdoou, você precisa perdoar, querido, né? Ele engana os que se entregam à mentira e à mania de grandeza. Sim, acham que estão certo, acham que está tudo certo. Ele resiste às orações. Em Daniel capítulo 10, Daniel estava orando e o anjo teve que lutar com um demônio muito grande para que a resposta viesse dos céus. O diabo não quer as respostas para você, ele resiste às orações, ele fica apavorado quando o crente se coloca de joelho. Ele resiste ao avanço da obra missionária e ele engana por falsos milagres. Sim, Satanás tem muitas estratégias sutis para enganar a você e a mim. E ele tem uma estratégia que é a estratégia da pressão, sabe? Ele vai apertando o cerco, ele não dá trégua. É o dia mau. Diz aqui que nós precisamos estar preparados, firmes contra o dia mau. Esse dia mau pode ser mais do que um dia. É quando a artilharia do inimigo vem, o carro bate, o ladrão entra na casa, o filho fica doente, o patrão manda embora. Quanta coisa ruim acontece, querido. Permaneça firme nessa hora. Outra estratégia deles é a insistência, né? Ele, mesmo que ele está derrotado, ele não para. Ele pode até dar uma trégua, mas ele volta diferente. Quando Jesus foi tentado, diz ali que depois da tentação, ele parou de tentar Jesus até momento oportuno. Olha só, ele não para. Esse texto de Efésios, ele diz no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Queridos, só tem um jeito de eu e você vencermos, estarmos fortalecidos. Como guerreiros do Senhor, precisamos estar fortalecidos. Fortalecidos no Senhor, fortalecidos no poder do Senhor. E isso eu faço através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. Você de novo vai ter ali algumas perguntas para você receber e meditar sobre este texto que nós damos uma olhada nesta noite. Que Deus te abençoe.